Existe uma habilidade muito importante para tu aprenderes, que chama-se storytelling. É a habilidade de contar história. Irmão, você já travou naquele momento em que você estava a contar alguma coisa? Já travou naquela tua apresentação? E nesse vídeo tu vais aprender toda essa habilidade de contar história. E tenha certeza que tu vais ser aqui como o melhor. Mas também estou aqui com o meu colega, eu vou chamar ele porque ele também tem essa dificuldade e ele vai aprender a mesma coisa, aprender a contar história. E dentro desse vídeo ele já vai sair como um profissional. E vamos a isso. Pessoal, para você ter a habilidade do storytelling, exige lá alguns componentes importantes. Primeiro é o início, depois temos o conflito, depois temos a virada e por fim temos a resolução. Então pessoal, essa é uma das dicas melhores. Quando tu teres essas dicas, tu já vai ser profissional nisso. Mas antes, vou pedir para meu colega me dar aqui um tema muito profissional e depois eu vou criar aqui uma história para que você também consiga ver como que eu irei fazer isso. Qual é o tema que tu estás a pensar agora? O tema que eu estou a pensar agora, por causa do ambiente e tudo mais, é o rei da selva. Ok pessoal, numa vez na selva, todos pensaram que quem lidera mais é aquela que tem mais força. E um dia, eles decidiram escolher o leão como o rei da selva. Mas quando escolheram o leão como o rei da selva, aconteceu uma coisa muito terrível. A selva começou a entrar em pânico. Ninguém escutava o leão, porque ele não liderava, ele mandava. E naquele conflito entraram outros predadores, começaram a destruir a aldeia. Com isso, o leão quando falava, eles já não escutavam, porque todos estavam em pânico. Por quê? Porque eles não lhe ouviam por causa de respeito, mas sim por causa de medo. E quando chegou o pânico, nenhum animal conseguiu ouvir ele. E depois disso encontrou ele um outro animal muito pequenino e disse assim: nós tínhamos medo de ti, é por isso que te ouvíamos. Mas agora não tem como nós começarmos a te ouvir, porque tudo já está destruído. Quando você estiver a liderar, você tem que entender que não é sobre a posição que você está. Não é sobre a força que você tem, mas é sobre saber guiar o seu público. Ok, pessoal, vocês conseguiram ver essa história como está? Vocês conseguiram ver a lógica que eu fiz? Eu criei lá o início, eu depois criei lá um problema, depois eu criei lá uma resolução. Mas eu vou deixar aqui para o meu colega, ele entendeu bem como eu fiz. E ele viu quais são os padrões que eu usei. E eu quero que ele crie um tema muito simples, que é acerca de um ladrão arrependido. Então, eu quero que nisso você primeiro faça o quê? Eu quero que você primeiro comece aí com o início. Depois, quero que você comece a introdução. Explique. Depois comece lá com a virada. Depois o aprendizado da história. Então, esse espaço é para ti. Existia um ladrão que um dia saiu para ir roubar. Ao sair para ir roubar, quando regressou para sua casa, descobriu que havia sido roubo na sua casa. E ele ficou muito frustrado com aquilo que aconteceu na sua casa e saiu de novo para ir roubar. Ao sair de novo para ir roubar na outra incidência, ele foi flagrado nesse caso. Ele foi flagrado, foi para a cadeia. Indo para a cadeia, ele deixou a família, os filhos, todos desesperados. E estando lá na cadeia, ele reparou à sua volta. Ele viu que o que ele fez não era bom. Ele viu que ele refletiu que roubar não era bom. E concluindo, tudo que você faz de errado para outro, saiba que um dia virá sobre ti. Bem, pessoal, nós vimos o que ele fez. O que faltou, na verdade, foi a precisão ou a certeza. Quando tu conta storytelling, não pode ter aquele medo do que você está contando, porque ninguém conhece a história. Tudo que você contar, as pessoas vão pensar que era isso que você queria contar. Então, o que tu tens que pensar é sempre na resolução, ou seja, no ensinamento que tu vais trazer. Na história que ele fez, ele explicou que depois disso, o aprendizado que nós tivemos disso é que tudo que tu fizeres, um dia voltará para ti. Então, pessoal, para a habilidade de storytelling, esses pontos que nós temos, sempre começa com o início, mas sempre com uma conclusão do aprendizado que tu estás a explicar. Academic TV, Cresça diferente.